Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. O texto diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Vou repetir. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra nos instrua, que o Senhor nos conduza nessa meditação para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Havia um sargento do exército que era muito rigoroso, e ele trabalhava com a sua tropa de elite. E ano a ano passavam centenas de soldados, ele cuidava deles, ele era extremamente rigoroso com cada um dos seus soldados. Ele era conhecido por isso, por essa especificidade. Até que, num treinamento que era o mais puxado, ele ficou observando um soldado em especial, porque todos estavam exaustos, tinham passado boa parte da noite, boa parte do dia no meio do pântano, e eles estavam muito cansados, e eles precisavam dormir um pouco período de tempo para retomar a caminhada já no comecinho da madrugada, no final da madrugada, começo da manhã. E ele passaram um dia debaixo de chuva, no meio do lamaçal, no meio de um pântano, e ele estava preocupado com essa tropa e observando a cada um, até que um soldado especificamente chamou a atenção dele, porque quando todo mundo chegou nas barracas, no lugar onde iam dormir, já tarde da noite, e tinham pouco tempo para fazê-lo, todos os soldados já caíram imediatamente na cama, e ele, chamando a atenção de todos, ele olhou um soldado lá no finalzinho, e esse soldado abriu a sua mochila, tirou uma Bíblia pequenininha, ajoelhou-se e começou a orar. E aquilo irritou o sargento. O sargento ficou irritado, não é possível que todo mundo cansado, esse cristão aí, ainda ache tempo para ajoelhar, orar, ler a palavra, que ele achou aquilo um absurdo. E ele ficou tão indignado com aquilo, que esse sargento pegou uma botina, sua botina toda cheia de lama, pesada, e de onde estava arremessou essa botina bem na cabeça desse soldado que estava orando. A botina bateu na cabeça dele, caiu, e o soldado continuou ali orando, e esse sargento deitou e dormiu. Poucas horas eles tinham de sono. No outro dia, pela manhã, quando ele acordou, já chamando a todos, que ele olhou ao lado da cama dele, a botina dele estava lá, engraxada magnificamente. E aquilo tocou tanto a vida dele, que ele quis saber do cristão que história era essa, e esse sargento acabou se convertendo e se tornando um grande cristão. Nós estamos vivendo uma época em que precisamos de grandes exemplos, precisamos de exemplos que ultrapassem, essa coisa natural que vemos por aí na vida de homens e mulheres, pessoas que são transformadas pelo poder do Evangelho. Nós precisamos mais do que nunca de homens transformados, não apenas homens bons, precisamos de homens transformados pelo poder do Evangelho. Não precisamos de cidadãos honestos apenas, precisamos de cidadãos transformados pelo poder do Evangelho. E quando nós olhamos o Evangelho, a palavra de Deus e a vida de Pedro, nós vemos o poder do Evangelho na vida de um homem comum como Pedro. E talvez seja um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Todos nós sabemos muito das histórias de Pedro, talvez até por um processo de identificação. Muitos falam, eu pareço mais com Pedro do que com Paulo. Se nós fôssemos fazer aqui uma campanha eleitoral, Pedro estava disparado. Teria votos e mais votos por identificação, porque quantas são as vezes em que nós nos pegamos como Pedro, perdendo um pouco a cabeça ali, a paciência, falando mais rápido do que deveria, ou aquilo que não deveríamos falar. Somos muito parecidos com Pedro. Mas Pedro foi um homem transformado, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus com essa proposta para as nossas vidas. Se Deus transformou um homem como Pedro, também pode transformar cada um de nós. Não existe uma pessoa com um coração tão duro que não possa ser transformado pela ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Essa história da síndrome de Gabriela, de que eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, não existe no Evangelho. Pode existir na cultura popular, mas não existe no Evangelho. O Evangelho muda pessoas. O Evangelho transforma as pessoas.
O Evangelho faz com que a pessoa não apenas seja uma pessoa que adquira uma nova religiosidade, não. Jesus Cristo veio para nos fazer nascer de novo. Essa foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, eu vou fazer com você entender uma coisa aqui. Eu não vim apenas para te transformar num cidadão bom, não. Você vem para nascer. Eu vim para que as pessoas nasçam de novo. E a pergunta de Nicodemos na conversa com Jesus, lá no Evangelho de João, é: como é que isso vai acontecer? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? A pergunta foi ridícula. E o Senhor diz: não, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Eu vim para que você descubra esse novo nascimento. Então, nós nos identificamos muito com Pedro, mas nós temos que lembrar que a fé, a esperança e o amor de Deus transformou Pedro. Pedro é um homem transformado, e Deus quer nos transformar, e Deus nos transforma segundo a sua graça, de glória em glória, dia após dia, e nós temos que perceber essa ação de Deus, porque à medida que percebemos essa transformação de Deus em nós, pela ação do Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas melhores. E isso é fantástico na vida de Pedro, porque geralmente se diz que Pedro teve dois momentos, né? Antes de Atos, durante os evangelhos, e depois de Atos. Mas na verdade Pedro tem três momentos. Pedro tem uma vida antes do encontro dele com Cristo. Depois tem uma agenda durante a vida com Cristo. E depois Pedro tem uma agenda depois da partida de Cristo Jesus, da ascensão de Cristo Jesus. E é nesses três momentos que nós percebemos o cuidado e a ação de Deus. Olha o texto que nós lemos, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Talvez seja o único sermão na sua vida que você vai guardar o texto todo. Né? Pode voltar para casa e alguém perguntar para você: qual foi o texto que o pastor pregou hoje? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Né? Você já gravou o sermão, o texto do sermão. Mas por que é importante esse texto? Porque começa com uma consciência. A consciência de que ele tem um chamado. Ele diz: eu sou Pedro, mas eu sou apóstolo. Eu tenho um chamado. Eu sou Pedro, eu tenho um propósito. A primeira característica da mudança da vida de Pedro é que ele sabe quem ele é e o que ele deve fazer. Isso o Espírito Santo comunica ao nosso coração. Nós não somos apenas um Pedro, um Leonardo, um João, Maria, Isabel, não, nós somos alguém que tem um sobrenome santo. E Pedro diz isso, né? O sobrenome da missão. Eu sou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. No grego, geralmente, quando aparece de, é genitivo de posse, pertenço a. Pedro diz assim: eu sou a pessoa que tem uma missão dada por Cristo, o Cristo que eu pertenço a Ele. É isso que está escrito aqui. Agora, é bom lembrar que ao escrever isso aqui, Pedro estava num contexto de perseguição. Ao escrever Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, isso aqui custaria a vida dele. Quem se identificava dessa forma era perseguido pelo império. Tanto é que ele escreve a uma igreja, olha o resto do versículo 1, que é forasteira, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. A igreja havia se esparramado por causa da perseguição pelo simples fato de serem cristãos. E Pedro, ao invés de esconder a sua identidade, não, ele escreve, torna público, revela e diz assim: eu sou Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. E se isso vai custar a minha vida, não tem problema algum. Eu quero que o mundo inteiro saiba que eu fui transformado pelo Senhor. Um Pedro mudado. Um Pedro que tem o seu chamado no momento em que ele está pescando peixes, né? Lucas capítulo 5. E a resposta a Jesus Cristo é fantástica, porque Jesus pega Pedro, vocês conhecem bem o texto de Lucas 5, quando Jesus chega à margem e Pedro está lavando as redes e diz assim: Pedro, vai ali e joga as redes. E Pedro diz: já lavei as redes, já pescamos a noite toda, somos pescadores profissionais, né, no melhor horário, e o Senhor vem aqui agora. Ok, Senhor, sob a tua palavra lançarei as redes. E quem lança as redes na palavra, segundo a palavra do Senhor, é surpreendido com aquilo que Deus traz nas redes. É surpreendido. Recentemente nós ouvimos uma palavra que eu até compartilhei no Instagram, de um pregador iraquiano, que está sendo perseguido por pregar o evangelho lá, e ele estava na nossa reunião aqui em São Paulo, e ele disse assim: tem muita gente que lança as redes aonde quer
e fica procurando o peixe. Nós precisamos ouvir aonde Deus quer que lancemos as redes, porque os peixes virão. Quando nós lançamos as redes aonde Jesus manda, os peixes vêm até a rede. Quando nós lançamos as redes da nossa vida onde nós queremos, nós ficamos buscando peixes. E isso foi a verdade aqui na vida de Pedro. E aí o Senhor chama esse homem e diz para ele: olha, Pedro, você vai ter uma nova história. Olha João capítulo 1, verso 40 a 42. Pedro diz, numa conversa entre Pedro e Jesus. Era André, o irmão, João 1, 40 a 42. Irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Eu vou te chamar agora de Cefas, de Pedro, Simão. Você vai ter um novo nome, uma nova história. Teve um treinador de beisebol norte-americano, tem uma história muito interessante, chamada Tommy Lasorda. E ele recebeu um jogador, e o jogador era um sujeito muito bom de beisebol. Mas o nome dele, segundo esse treinador, não impunha respeito aos adversários, porque o nome dele era Oriel. E aí ele disse assim: rapaz, com esse nome você não mete medo em adversário algum. A partir de hoje, você é um excelente jogador, eu vou te rebatizar. Você não vai chamar mais Oriel, você vai ser Bulldog. E quando você entrar em campo, as pessoas vão olhar atrás da sua camisa, vai estar escrito Bulldog. E o seu boné é Bulldog. E de fato, quando ele entrava e o adversário olhava o nome dele, Bulldog, ele jogando bem como ele jogava, ele se tornou um dos maiores jogadores de beisebol nos Estados Unidos, né? E o técnico diz: isso fez diferença na vida dele. Isso fez diferença na vida dele. A Bíblia diz que Deus tem um novo nome para nós na eternidade. Deus nos conhece pelo nome. E ao falar isso, Deus está dizendo: eu tenho uma nova história, uma nova caminhada, novos propósitos para você. Isso aconteceu aqui com esse Simão, agora Cefas, Pedro. Não é uma mudança simples. É uma nova história, porque Deus quer construir uma nova história, e ele experimenta coisas tremendas andando com Cristo. Você se lembra, Pedro viu Jesus Cristo fazendo milagres dentro da sua própria casa, Pedro viu Jesus ressuscitando pessoas, Pedro viu Jesus multiplicando pães, Pedro viu Jesus multiplicando peixes, pagando imposto, com o milagre de achar a moeda, né, na boca de um outro peixe. Pedro viu coisas extraordinárias acontecendo, Cristo estava ao lado dele. O Senhor ora por Pedro, para que a fé de Pedro fosse fortalecida. Há uma intimidade, há uma caminhada, mas ainda não temos um Pedro completamente transformado. Portanto, o que acontece na nossa história, aconteceu na história de Pedro. Muitas vezes nós temos uma vida antes do encontro com Cristo, depois começamos a andar com Cristo, percebemos a ação de Deus, o cuidado de Deus, o propósito de Deus, os milagres de Deus, a bênção de Deus na nossa vida, mas as circunstâncias vão pressionando e num determinado momento encontramos um Pedro negando a Cristo Jesus, e de forma veemente. E esse homem que nega tem atitudes impensadas e nega veementemente, e é gradativa a sua negação. Ele diz: não conheço, nunca vi, jamais encontrei com esse homem. Ele havia sido avisado pelo Senhor que isso aconteceria, mas ele foi pressionado pelo seu próprio coração, pecado e circunstâncias. Portanto, o Cristo que tem paciência com Pedro, tem paciência com cada um de nós. Deus não muda, e Ele não faz acepção de pessoas. Assim como Ele trabalhou no coração de Pedro, Ele também trabalha no nosso coração. E Ele sabe quantas vezes nós temos negado coisas que a palavra dEle já nos avisou para não negar, mas ainda assim Ele renova a sua graça, seu cuidado, seu amparo, porque assim como na vida de Pedro, Deus tem projeto para cada um de nós, tem chamado, tem vocação. E aí, tudo muda. Quando o Senhor ressuscita, o Pedro que chorou amargamente, arrependido do seu pecado, encontra arrependimento mais fé, resultado da graça salvadora de Deus sobre a vida dele, e nesse novo momento, da soma do arrependimento mais a fé, nós
entendemos que esse Pedro experimenta todos os benefícios dessa santa conversão. E Atos capítulo 1 vai dizer que nasce um novo Pedro, um Pedro que agora não tem medo, não tem vergonha de dizer da sua fé. Pelo contrário, já em Atos capítulo 2, com 3.000 pessoas reunidas, é Pedro quem se levanta para, apesar de toda a perseguição, fazer um belo sermão, convocando as pessoas a arrependimento e dizendo: vocês aqui mataram a Cristo Jesus, mas Ele ressuscitou e venceu a morte. Arrependei-vos, vivam uma nova vida com o Senhor, reconcilie-se com o Senhor. Ele prega no dia do Pentecoste, e Pedro começa a experimentar na vida dele aquilo que ele via e aquilo que ele tinha testemunhado na vida de Cristo Jesus. Conversões, curas, milagres, manifestação do poder de Deus. Ele ora por pessoas e vê pessoas sendo curadas. Ele vê Deus trazendo ao coração dele uma nova percepção do Evangelho. E esse homem chamado Pedro agora se torna um grande exemplo, não de negação da fé cristã, mas de afirmação da fé cristã. Não de um Pedro medroso, para dizer diante da sociedade, apesar dos altos custos, da sua relação com Deus, não mais medroso a esse ponto, mas que sobe nas praças e enfrenta o sinédrio. Ele diz: vocês podem fazer o que quiser comigo, mas eu não vou parar de pregar o Evangelho de Jesus Cristo com a minha vida. Isso é transformação. A coragem de ir adiante, apesar de todos os problemas, de toda a perseguição, assumindo riscos por causa do seu encontro transformador com Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos no século 21. Pessoas transformadas pelo poder de Deus. Não apenas que escutam o Evangelho de Jesus Cristo e vê o poder de Jesus e até experimentam um pouco de Jesus Cristo, mas pessoas que saiam para a sociedade dizendo assim: esse Cristo está vivo, eu falo com Ele através da oração, Ele me responde através da oração, Ele me responde através da sua palavra revelada, e não tem vergonha e nem é vencido pelo cansaço de se ajoelhar no meio de um bando de pessoas que ainda não têm a fé em Cristo Jesus, e mesmo cansado, encontrar tempo para se ajoelhar, abrir a palavra e entrar na intimidade com o Senhor. Foi isso que aquele soldado fez, e o resultado veio. Nós precisamos de experiências assim nessa sociedade. Essa sociedade precisa encontrar cristãos dessa forma. 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo, escrevendo à igreja, fala sobre essa nossa santa vocação como a de Pedro. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. O texto diz que é a nossa vocação, não apenas de Pedro, é a nossa vocação de cada um dos que o Senhor chamou para viver na comunidade chamada igreja. 1 Coríntios 1, 26, ele diz: irmãos, reparai na vossa vocação, que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Temos sábios, mas não muitos. Nem muitos poderosos, temos alguns poderosos, mas nem todos. Temos nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. O texto vai dizer que essa é a nossa vocação. Deus nos chamou, e Ele escolheu cada um de nós para sermos esses agentes transformadores, começando onde? Na nossa casa, fazendo da nossa casa o lugar da nossa missão primeira. Não adianta nada você ser um missionário para o mundo inteiro, reconhecido, quem sabe até um pregador no meio de grandes estádios, se falir no seu primeiro campo missionário, que é a casa. Nosso primeiro campo missionário é a casa.
É na nossa casa que nós temos que manifestar a transformação de Jesus Cristo em nós. É na nossa casa que nós temos que aprender a andar a segunda milha, a terceira, a quarta, dependendo da família, a quinta, a sexta, a sétima, né? De perdoar 490 vezes por dia. É na nossa casa, é ali. E é o ambiente mais difícil, porque é muito fácil ser santo da porta para fora, mas o nosso ambiente íntimo é que exige mais santidade, mais comprometimento. Então oremos ao Senhor, Senhor, nos dê capacidade para encontrar um tempo, para orar, falar com o Senhor, ouvir a Tua instrução e ser bênção na minha casa, ser bênção na minha escola, ser bênção entre os meus vizinhos, ser bênção no meu trabalho. Senhor, eu quero que as pessoas digam: ali vai o Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ali vai Maria, uma mulher que é serva do Senhor Jesus Cristo. Ali vai João, um homem que é servo do Senhor Jesus Cristo. E assim o nome de cada um de nós, associado a essa identidade santa que o Espírito Santo nos chamou. Porque Deus tem cuidado de nós. Deus é bom e gratidão santifica. Gratidão santifica. Aonde encontrar uma pessoa santa, procure uma pessoa grata a Deus. Você estará andando ao lado de um santo. É uma pessoa que reconhece a bondade, a presença, o cuidado, a atenção, o perdão, o renovo de Deus, que foi o que Pedro experimentou e que todos nós temos experimentado dia após dia. Assim como Deus tinha um projeto para Pedro, João, Mateus, Lucas, Paulo, Marcos, Maria, Isabel, Débora, Deus tem um projeto para cada um de nós. O chamado é o mesmo. Assim como eles eram falhos, nós também somos. Mas Deus os usou. Deus também pode nos usar. Vamos nos colocar diante dele nessa disposição, como aquele soldado, que o Senhor nos encontre sempre prontos. E soldado bom, soldado cristão bom é soldado de joelho. Mostre-me uma pessoa de joelho, que eu te mostrarei uma pessoa que conhece Deus intimamente. Deus tem cuidado de nós. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar agradecidos pelo cuidado de Deus. Tire esse tempo de reflexão e diga: Senhor, aí na sua oração, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Eu quero testemunhar isso com a minha vida, com as minhas atitudes, com tudo que tenho e sou. Sou fraco, muitas vezes como Pedro, um pescador simples. Mas o Senhor transformou aquele homem, dia após dia, e o Senhor também pode me transformar. Eu sei que esse caminho de transformação é bênção, é alegria, é paz, é leveza de alma. Ore aí por pessoas que você conheça, da sua família, amigos, que precisam também ser transformadas pela graça de Deus. Peça, interceda. Deus pode mudar, não duvide. Qualquer pessoa. Ele nos mudou Pedro. Ore, peça. E saiba que Deus tem cuidado de você e vai continuar cuidando de você e da sua família. Enquanto você ora aí, queria que você ouvisse uma música especial que o Estevão preparou para você. Deixa essa música fluir sobre o cuidado de Deus na sua vida. E depois nós vamos orar. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe.
Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Senhor nosso Deus, como é bom saber que o Senhor está cuidando da nossa vida, que o Senhor vai adiante de nós, que o Senhor coloca os teus anjos ao nosso redor, nos protege. Como é bom saber, ó Deus, que o sustento da nossa casa vem da tua graça, do teu amor. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos resgatou por tua imensa graça e bondade. O Senhor nos ama, tem uma enorme paciência conosco. E renova a cada dia, ó Deus, o seu cuidado com as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos. Nós queremos, ó Deus, experimentar mais do Senhor, dessa intimidade libertadora, maravilhosa, que traz tanta alegria e paz, para a glória do Senhor, para que possamos falar para as pessoas, ó Deus, que é muito bom ter uma casa que conhece ao Senhor e que serve ao Senhor. Deus, que cada um aqui seja um influenciador nessa sociedade das coisas mais belas que só o Teu Santo Espírito pode fazer através de nós para a glória do Senhor. Oramos agradecidos pelo privilégio, enorme privilégio, de vivermos nesse país livre que ainda nos permite pregar o Evangelho e nos reunirmos nesse lugar santo, separado, especial, de edificação e comunhão, onde as nossas famílias bebem, Senhor, do fluir da Tua graça, e os nossos abraços são verdadeiros, calorosos, cheios de amor. Ó Deus, nos mantenha assim, um povo diferente, que convida aqueles que ainda não Te conhecem para experimentar as maravilhas desse Deus que tem cuidado de nós. Oramos pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém.